Boa tarde a todos. É com um imenso prazer que estamos aqui nessa live falando sobre imposto de renda. Eu me chamo Cínias Lúcio Gomes Leal, sou advogado, tributarista e contador. Já atuo na área há mais de 30 anos e é um prazer imenso estar aqui essa tarde com vocês para nós falarmos sobre dúvidas em relação à declaração de imposto de renda 2024. Muito bom. É um assunto delicado e um assunto pesado, né? Mas a gente vai tentar trazer aqui de uma forma muito tranquila, muito de boa, para que a gente consiga apurar ao máximo essas informações que a gente vai trabalhar aqui com vocês. Mas só para explicar, antes de mais nada, isso daqui faz parte da nossa comunidade, né? A comunidade Acejurc, que ela foi criada com o intuito de criar uma conexão entre os nossos clientes. A gente tem cliente em todas as áreas do mercado e a gente entendeu que faria muito sentido, de acordo com a nossa contabilidade consultiva, fazer essas conexões entre os nossos clientes. Então, a comunidade serve para isso, para que a gente consiga conectar pessoas, gerar novos negócios e trazer informações dentro desse mundo empresarial. Então, hoje é o nosso primeiro plantão de dúvidas da nossa comunidade. Vamos ter vários aí. De 15 em 15 dias a gente vai estar trazendo novidades dentro desse universo. E a comunidade serve para isso também, para a gente trazer informações para os empresários. Porque se a gente tem um cliente, um empresário do nosso lado que está muito bem preparado, cara, para a gente é maravilhoso. Ajuda muito no nosso trabalho. Então, a comunidade serve para isso, para conectar nossos clientes. Isso gera cada vez mais negócio e também para trazer maiores informações para eles. Então, hoje o dia é sobre imposto de renda, um assunto bem quente aí do momento. No dia 15 começou a nossa temporada de imposto de renda. Finalmente a Receita Federal liberou o programa aí pra gente. E aí, nada melhor do que começar o nosso plantão de dúvidas com o fundador da Acejurc, e já trabalha nessa área há muito tempo. A gente estava até vindo para cá, a gente estava conversando um pouco sobre isso, eu achei super interessante, que a Receita Federal postou no Instagram dela como que era feito antigamente, que era feito com disquete, né? Eu não sei se o pessoal aí de casa lembra dessa época, e foi muito interessante que meu pai até comentou, disquete, eu sou muito antes disso. Eu sou do tempo onde nós fazíamos a declaração de forma manual, em 2 vias com carbono no meio. Olha isso, gente. Então, na hora de entregar a declaração, nós levávamos aquelas 2 vias, a Receita Federal carimbava uma ficava com a Receita e a outra era guardada na pasta dos nossos clientes. Sim. Feito isso, anos depois vieram os disquetes, os famosos disquetes. Então, foi uma mídia rápida também, foi uma evolução tremenda. Antes era um disquete grande, né? Eu lembro de alguma coisa, era um disquete branco grande que a gente colocava ali na CPU, e aí depois reduziu, foi um disquete menor. Exatamente. Mas realmente foi uma mídia que... Foi muito rápido essa evolução. E a gente não sabe aonde isso vai parar, né? Nós temos várias novidades aí para esse ano. A declaração de imposto de renda, na verdade, ela não era para ser um tormento na vida de muitas pessoas. Exatamente. Mas geralmente é, porque a nossa legislação ela é muito complexa e cada vez mais as pessoas têm dúvidas, o que declarar, o que deduzir, a escolha de formulário. Então isso causa um transtorno tremendo. Deveria ser uma coisa mais simples, mas infelizmente ainda não é. E é engraçado que a Receita, tem até algumas pessoas que fazem brincadeira com isso, a Receita, ela sabe o que você deve, ela não te fala, ela deixa você declarar para ver o que vai dar, né? Sim, só que esse ano nós temos a declaração pré-preenchida, que é uma opção que o contribuinte vai ter, e essa declaração pré-preenchida, ela já existe lá no sistema da Receita Federal, para cada contribuinte. Então, se o contribuinte quiser, ele pode optar e ingressar com a sua senha do Gov no site da Receita Federal, e ali ele vai ter todas as informações que a Receita Federal já captou no cruzamento 2023, no cruzamento de informações relativamente àquele contribuinte. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque isso evita erros, evita multas, evita a cobrança de impostos. Uma vez você acessando a sua declaração pré-preenchida, né, você já sabe o que a Receita Federal enxergou de você. Exatamente. Né? Então apenas você vai completar aquilo que está faltando. Então olha só, a gente saiu da época lá de carbono e já estamos na época agora de declaração pré-preenchida.
Chegamos não, né? Já tinha isso, mas esse ano está muito mais Muito mais adiantado. 75% das declarações já podem ser utilizadas nesse formato, né? Na pré-preenchida. Exatamente, Então, exatamente. É uma opção. Isso É uma novidade, quer dizer, ano passado já tivemos essa novidade, mas esse ano as informações que eu tenho é que esse preenchimento estará mais completo ainda do que ano passado, de maneira que é um futuro que eu acredito que nos próximos anos a declaração de imposto de renda ela já vai vir totalmente pronta para o contribuinte apenas validar. Isso, só valida. Só validar. Que deveria ser realmente o certo, né? Se a Receita Federal já tem essas informações, por conta do cruzamento das informações com empresas, com bancos e tudo mais, facilitaria a vida do contribuinte, né? Com certeza, com certeza. Bom, bora começar? Vamos lá. lá. Temos aqui algumas perguntas. Então aqui é uma pergunta com um especialista. Eu não vou me meter muito não, obviamente vou dar aqui os meus pitacos. Mas vamos começar pelo começo, né? Quem que está obrigado a declarar imposto de renda? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Quem está obrigado a declarar imposto de renda? Bom, nós temos uma legislação que ela define a obrigatoriedade de entrega e nessa legislação nós temos aqui, em 2023, quem ganhou rendimentos tributáveis acima de 30.600 está obrigado a declarar. Quem teve em 31 de dezembro de 2023 bens ou direitos superior a R$800 mil também está obrigado a declarar. Antigamente isso era 300 mil. 300 mil. Em 2022, no ano de 2023, alterou para 800 mil. Então, só fazendo um adendo, qualquer tipo de bem móvel, bem imóvel, acima de 800 mil, você é obrigado a declarar. Não importa se você teve algum rendimento ou não. Teve o bem, tem que declarar. Detalhe, bens e direitos. Sim. E direitos. A pessoa não tem um bem, mas ela tem o direito a alguma coisa. Se esse direito refletir, cujo valor for mais de 800 mil reais, a pessoa está obrigada a declarar. Tá? Tem também quem realizou atividade rural com ganhos acima de 153.199,50. Aquelas pessoas que fazem plantação, criam gado. Então, se essas pessoas tiveram um rendimento acima de 153.199, estão obrigadas a declarar. Teve aumento no isenção também, não é? Até esse valor está isento. Né? A partir de 153.199, a pessoa está obrigada a declarar quando esse rendimento vem da atividade rural. Também está obrigada a declarar quem realizou operação de bolsas com acima de 40 mil reais. E quem também teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de 200 mil reais. Isso é uma novidade, porque esse limite era bem menor. Então, a partir do ano de 2023, o limite de isenção ele é 200 mil reais. Eu não estou lembrando muito bem, mas ano passado eu acho que era 40 mil, não era? 40 mil reais. 40 mil reais, passou para 200 mil reais. E também as pessoas que possuem bem no exterior. As pessoas que possuem bens no exterior também estão obrigadas a declarar imposto de renda. Mas agora, como sugestão e como especialista... Só fazendo um parêntese aí, tem muita gente que tem dúvida sobre isso, que as pessoas têm bem no exterior, mas falam, é no exterior, não é no Brasil. Para que eu vou declarar para o Brasil um bem que não é daqui desse território, né? Mas é obrigado, gente. Sim, mas a Receita Federal, ela quer controlar as pessoas físicas do Brasil que possuem bens no exterior. Isso é um controle, é um meio de controle. Porque o domicílio fiscal é aqui. Exatamente. Né? Então a gente tem que prestar conta aqui. Exatamente. Agora, como orientação e sugestão, principalmente o empresário, mesmo não estando obrigado a declarar, eu acho super interessante fazer a declaração de renda. Por quê? A declaração de renda é uma prova de rendimentos. Então, a pessoa amanhã quer comprar um apartamento, quer comprar um carro, quer fazer um financiamento, e essa pessoa, vamos supor que ela não tem uma fonte de renda comprovada. Então, a declaração, o nome já diz, eu declaro, é uma coisa espontânea. Mesmo a pessoa não tendo a obrigatoriedade de declarar, mas é interessante ela declarar porque esse documento vai ser uma prova de renda para a vida dela. Com certeza, com certeza. E hoje em dia é necessário isso para você conseguir qualquer tipo de, conseguir um empréstimo, né? Conseguir qualquer coisa, é importante você demonstrar isso. E beleza, já sei então agora quem que é obrigado ou não. E agora, quais são as formas de declarar, né? A gente está falando da pré-preenchida, o que mais? Fala um pouquinho pra gente. A declaração pré-preenchida, ela não é o tipo de formulário, são informações que estarão lá no ambiente da Receita Federal, do contribuinte,
as informações que a Receita Federal captou através de cruzamentos. A Receita Federal, ela faz vários cruzamentos da nossa vida, né? Quando você compra um carro, a empresa que vende o carro, ela te emite uma nota fiscal eletrônica, a Receita já fica sabendo que através da nota fiscal eletrônica, quem comprou o carro, número de CPF, valor. Quando você compra um imóvel, o cartório é obrigado a declarar essa operação de compra e venda de imóvel. Então, eu estou dando alguns exemplos. São vários cruzamentos que a Receita Federal faz, e após esses cruzamentos, ela insere no seu banco de dados essas informações. Essas informações refletem na declaração pré-preenchida. Então, nós temos 2 tipos de formulário. Nós temos um formulário completo, onde o contribuinte declara a sua renda, todas as deduções, declara todo o seu patrimônio, e nós temos a opção da declaração simplificada. A declaração simplificada é o formulário que você opta, onde você não precisa comprovar nada de pagamento, de dedução, e a Receita, ela dá para o contribuinte, oferece para o contribuinte um desconto padrão de 20% sobre a receita bruta, sobre a renda bruta, desde que esse desconto ele fique limitado a R$16 mil. Entendeu? Então é muito interessante, porque se a pessoa efetuou várias despesas, mas ela não tem a comprovação de médico, dentista, despesas dedutíveis, mas ela não tem essa comprovação, então a declaração simplificada é muito interessante, porque o contribuinte não precisa mostrar nada para a Receita Federal e pode abater na sua declaração 20% sobre os seus ganhos, limitado a R$16 mil. Eu estou até pensando, só fazendo um adendo também, quando você realmente for fazer a declaração, você tem que analisar, tem que medir qual que é melhor para você. E o programa da Receita Federal, ele nos dá essa oportunidade de conseguir medir qual que é a mais vantajosa forma de declarar, completa ou simplificada, né? Mas sempre lembrando também que se for a completa, pode haver uma fiscalização, né? Sim. A declaração completa... Porque você está reduzindo a base de cálculo ali, né? Então... Sim, principalmente na parte de deduções, nas despesas dedutíveis, principalmente na área médica, né? Despesas com psicólogo, com dentista, com terapeuta, com médico, com hospital. Essas despesas, elas são ilimitadas. Por serem ilimitadas, a Receita Federal tem um carinho, o leão tem um carinho especial sobre elas. Realmente a Receita ela fiscaliza essas deduções. Então, na hora que o contribuinte insere esses pagamentos que vão refletir em deduções, ele precisa ter muito cuidado para que ele não caia numa malha fina futuramente. Então a gente já sabe quem está obrigado, a nossa forma de declarar, e a gente sabe que a declaração de imposto de renda ela é dividida em blocos, né? Em módulos. Rendas, algumas deduções, patrimônio, despesa, né? Vamos falar sobre renda. E eu já vou jogar um assunto aqui que é um assunto que está quente no mercado e está em alta. Criptomoeda. A gente sabe que eu, inclusive, temos vários amigos, clientes que investem. A gente também tem empresas, clientes do nosso escritório que oferecem tipo de assessoria nesse tipo de investimento. E é um assunto complexo. Mas agora a Receita Federal veio botar um ponto final nisso daí, né? Realmente, é necessário declarar? A criptomoeda, ela não é regulada pela nossa legislação. Tem até alguns países aí que proíbem até a operação com criptomoeda. A Receita Federal, inteligentemente, o que ela quer? Ela quer tributar, ela quer arrecadar imposto. Óbvio. Então, a Receita Federal não está preocupada se essas operações de criptomoedas, se elas são reguladas pelo Banco Central, por qualquer entidade do Brasil. A Receita Federal, ela se preocupa em tributar. E, nesse sentido, a Receita Federal obriga, tá, a pessoa que faz operação com criptomoeda acima de R$5 mil, ela obriga essa pessoa já a declarar essa quantidade de criptomoeda. Nós temos várias criptomoedas, né? A criptomoeda é um criptoativo, né? Nós temos a BNB, Tether, os bitcoins, então nós temos várias e outras que estão surgindo, né? E cada vez vai surgir mais, né? Porque a evolução tecnológica Mas as criptomoedas são chamadas pela Receita Federal de operações de renda variável. Operação de renda variável. Venda variável, é mais ou menos o que acontece com as ações, né? Então, voltando respondendo a sua pergunta, sim, a Receita Federal ela exige que se declare as criptomoedas
a partir do número de R$5.000. Então, mas eu acho que é algo que ela está amadurecendo cada vez mais, né? Eu acho que ano passado realmente no programa não tinha, quer dizer, tinha sim sobre a criptomoeda, mas dessa vez agora eles realmente estão muito mais estruturados, né? Você tem que indicar realmente onde você está investindo essa criptomoeda, e aí realmente é algo que a gente tem que se preocupar. Então, acima de 5 mil... Agora você indica a empresa mediadora, o CNPJ da empresa mediadora. Antes não tinha isso. Então agora o contribuinte que faz a operação de criptomoeda, ele é obrigado a indicar a empresa mediadora. Isso para quê? Para regular justamente a lucratividade dessas operações e arrecadar um imposto devido. Mais do que justo. E mais uma vez, sobre o controle também. Quando você indica o CNPJ, ela consegue fazer o cruzamento de informação, né, e tem muito mais controle de todas as operações do contribuinte. Exatamente. E sobre os lucros recebidos das empresas? Os lucros recebidos das empresas, o que acontece? Desde 1900, isso é até uma polêmica atualmente, né? Que o Brasil... Por conta da reforma tributária, acho que é o Brasil... São 3 países no mundo que não se tributam, de acordo com as notícias, que não se tributa, né? Os lucros distribuídos de pessoa jurídica, tá? Então, e isso aconteceu desde 1996. Desde 1996 que não se tributa lucro distribuído. Mas a pessoa é obrigada a declarar. Porque a pessoa recebe o lucro. É um recebimento. Se esse lucro ele for superior a R$200.000, a Receita Federal obriga que o contribuinte insira essa informação no campo de rendimentos isentos e não tributáveis. Olha só, vamos ver como é que vai acontecer depois da reforma tributária, né? E agora vamos partir para outro módulo agora, sobre as deduções, que eu acho que a grande maioria da galera tem realmente dúvida em relação a isso. O que eu posso, o que eu não posso deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Então, o que pode ser deduzido de renda? Várias coisas podem ser deduzidas, né? Na verdade, nós temos deduções limitadas e nós temos deduções ilimitadas. Então, por exemplo, despesas médicas. Qualquer despesa médica, o contribuinte pode abater na sua declaração de forma ilimitada. Então, vamos lá, calma aí. Consultas, procedimentos, hospitais, internação, plano de saúde, né, terapia, psiquiatria. Então, todas essas despesas, elas podem ser deduzidas. Lembrando que, por serem despesas muito visadas pela Receita Federal, a gente sempre recomenda que, uma vez lançadas essas despesas, é interessante que a pessoa seja munida de um laudo médico. Um laudo médico para dar uma sustentação legal para essas despesas. Se a pessoa cair numa malha fina, onde ela tenha que apresentar essas deduções, esses recibos de pagamento, é interessante que junto com essa documentação exista um laudo médico corroborando a doença que acomete a pessoa. Ou uma nota fiscal, algum documento, um contrato, para que essa despesa ela seja totalmente deduzida da sua declaração e que não haja amanhã nenhuma autuação, nenhum problema de multa em relação a isso. A gente já viu isso acontecer várias vezes. É muito comum. Vários contribuintes. É muito comum. Porque o recibo de despesa médica, às vezes, ele não tem exatamente todos os elementos necessários para ser reconhecido pela Receita como despesa dedutível, né? Na verdade... Às vezes tem nome, às vezes não tem, né? Não tem... Na verdade, a nossa legislação, ela não define isso. Ela não define a forma, ela fala em despesas médicas. Mas a Receita Federal, ela é mais categórica em relação a isso. Então, a gente já sabendo como a Receita Federal enxerga e como fiscaliza, nós já orientamos aos nossos clientes a conseguir com o médico um laudo médico. Isso, tendo o laudo médico, amanhã se cair numa malha fina não tem problema nenhum, é só comprovar. Então, as despesas médicas elas são ilimitadas. O contribuinte pode lançar qualquer valor. Já a despesa construção é limitada, a despesa com dependente é limitada. Então, as outras despesas que o contribuinte insere para fazer as deduções, essas despesas são limitadas. Cada uma tem um limite de dedução. E não é qualquer tipo de despesa também, né, pessoal? Porque, por exemplo, a gente colocou até aqui no script para a gente conversar sobre isso. Então, por exemplo, academia. Não. Faço pilates. Não. Nutricionista. Não. Que eu acho... Mas nutrólogo, sim. Despesa médica, né? Então, vocês percebem a diferença, né? Então, realmente, isso é importante, né? É importante. É interessante porque o Brasil, a nossa legislação tem um conceito de receita que eu acho até um pouco errado, né? Porque receita,
a receita que deveria ir para a base de cálculo do imposto seria a receita líquida e não a receita bruta. O que seria a receita líquida? É deduzir todas as despesas que o contribuinte tem, né? Além de plano de saúde, despesa médica, de despesa com dependente. Nós temos várias despesas, como a academia. A academia hoje é um fator de saúde. Exatamente. Já deveria estar inserido há muito tempo nessa relação de despesa dedutível com as despesas médicas. Porque a academia, além de ser um fator de saúde, ela beneficia a pessoa a ter uma vida longa, né, saudável, e isso desafoga um pouco as despesas que o governo tem para manter a saúde das pessoas. Então a academia é um tremendo remédio, né? Deveria ser deduzido até para incentivar as pessoas a cuidarem mais da sua saúde. Seria um investimento, né, do governo, né, para ter menos gasto no futuro, com toda certeza. Né? O governo deveria investir, tipo assim, quem pagou tantos mil de academia poderia deduzir 100%, 80%, né? Isso seria uma ótima para todo mundo, né? Porque hoje está todo mundo malhando. E outra dúvida que também não está aqui, mas eu acho que vale a pena colocar, sobre despesa de educação, né? Que também é limitada e algumas pessoas confundem. Por exemplo, curso de línguas, eu consigo deduzir? Não. Pois é. Algumas pessoas confundem, porque é educação, então eu posso colocar ali. Não pode. Não pode. São só aqueles cursos primário, ginasial, todos aqueles cursos básicos que uma pessoa tem até a faculdade, pós-faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso é abatido. Agora, esses outros cursos livres, né, curso de línguas, infelizmente, deveria, mas infelizmente também a Receita não aceita. Que às vezes forma muito mais o cidadão, né? Muito mais o contribuinte do que um outro curso. Bom, agora vamos partir para o último módulo, né? Em relação a bens e direitos. O que você pode me dizer sobre o que deve ser declarado na ficha de bens? A ficha de bens e direitos, porque a declaração de renda, ela é uma equação. Se você olhar como se demonstra a ficha da declaração de imposto de renda, ela começa com os rendimentos. A Receita quer saber quais são os rendimentos que você teve, e esses rendimentos se dividem em rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis, e rendimento exclusivo na fonte. Então, após isso, vem as deduções, que são os pagamentos que você pode deduzir, e a última parte é a parte que fala dos bens. A Receita, ela, além de querer cruzar e controlar as informações da sua renda e o que você deduz, ela quer saber o que você tem também de patrimônio. Isso é uma história longa, né? Isso desde a época dos romanos, né? Se a gente voltar lá atrás, nós estamos na Semana Santa, mas Jesus Cristo foi um combatedor dos antigos impostos que Roma cobrava. Né? Olha, trazendo referências aqui para o nosso vídeo. Exatamente. Né? Muito bom. Então você vê, isso já é uma coisa longa. Você vê que o Brasil conseguiu ter a sua emancipação em relação a Portugal, e naquela época o Portugal cobrava 1/5. Tudo que era produzido no Brasil, 1/5 Portugal cobrava, e aquilo já era uma loucura. Se a gente trazer para os dias de hoje, a nossa carga tributária aí está ultrapassando os 50%. Com certeza. Então nós não estamos pagando, não é mais 1/5, é a metade de tudo. É uma loucura. Mas imposto sempre foi um problema muito sério no Brasil. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o leão está cada vez mais feroz. O governo precisa de dinheiro. Então, tudo que a gente declara, tem que declarar com tranquilidade, com calma, e sabendo que aquilo vai ser visto pela Receita Federal. E ela ainda tem um prazo para isso, né? Tem o prazo decadencial, porque se você deixa de declarar alguma coisa, ela tem 5 anos aí para te cobrar, né? Com certeza. Então, às vezes, você faz aquela declaração ali e fala, acabou meu trabalho, graças a Deus, me livrei desse leão aqui. Não é bem assim, não. Ela tem 5 anos para fiscalizar e, quem sabe, aí, até te cobrar um tributo que realmente você achava que não devia, né? Sim. Então, isso é um problema, porque a pessoa... Não, problema, em tese, né? A pessoa declara hoje, mas a Receita ela tem 5 anos para frente para poder detectar algum erro, alguma sonegação, alguma falta de cumprimento de pagamento de imposto e te cobrar com multa, juros, correção monetária. E essas multas são pesadíssimas, pesadíssimas. Não vale a pena o contribuinte arriscar, não vale a pena. Tem que fazer com muita segurança, pessoal. Bom, a gente já falou aqui sobre
vários elementos aqui. E os bens declarados, a gente está falando de declaração dos bens, né? Se eu declaro, por exemplo, um imóvel que foi comprado. Comprei um imóvel, declarei o valor que eu comprei, obviamente, e aí chega na declaração do ano seguinte. Aquele imóvel não vale aquele valor que eu comprei. Ele deu uma atualizada. Eu posso atualizá-la na minha declaração de imposto de renda? Isso é mais uma, que eu chamo de injustiça tributária. Uhum. Desde 1996, que a nossa legislação ela não permite que se atualize o valor do imóvel inserido na declaração. Então, a pessoa comprou o imóvel. Daqui a um ano, esse imóvel tem outro valor. A nossa inflação, nós temos uma inflação legal e tem uma inflação real, que é muito maior. Então, você compra um imóvel hoje por 500 mil, daqui a um ano ele tem outro valor. Então, qual seria o correto? A cada ano existir um índice e, através desse índice, o contribuinte poderia atualizar o imóvel. Mas, infelizmente, não tem como fazer isso, é proibido. Isso gera um problema muito sério. Por quê? Ao vender este imóvel, o contribuinte ele tem que pagar 15% sobre o ganho de capital. Então, se ele compra um imóvel e no ano seguinte esse imóvel aumentou um pouquinho de valor, ele tem que, a Receita cobra 15% sobre o ganho de capital. Calma, também não é assim, porque existe programa, né, de ganho de capital e e o próprio programa tem 2 índices, né? Ele identifica exatamente as características do imóvel e quando ele foi comprado, tem uma pequena atualização ali, tem um índice de correção diante do valor histórico e do valor que está sendo vendido. Tem uma correção também. Não é bem uma correção. O que acontece? Você comprou um imóvel. A cada ano que você está com esse imóvel, proprietário do imóvel, existe um fator de redução. É isso. Então, por exemplo, a pessoa que comprou um imóvel... Fator de redução da base de cálculo que vai incidir o tributo, exatamente, que é o ganho de capital. Então, ao apurar o ganho de capital, é um formulário especial dentro do site da Receita Federal. Então, ao calcular o imposto sobre o ganho de capital, você leva em consideração o tempo de propriedade. Então, por exemplo, o imóvel que foi comprado na década de 70, o ganho de capital é 0. Então, para cada ano que você possui esse imóvel, você vai ter um fator de redução que vai deduzir a base de cálculo do imposto, automaticamente o ganho de capital o imposto vai ser menor. Né? Agora, tem situações interessantes. Por exemplo, o contribuinte que tem um imóvel cujo valor é 400 mil e ele efetua a venda e sendo o único dono, mesmo tendo lucro, ele não paga o ganho de capital. Se ele também vender esse imóvel de característica residencial, muito importante, não pode ser uma loja, não pode ser um galpão, tem que ser de característica residencial. Ele vende esse imóvel, ele tem um prazo de 180 dias para comprar um outro imóvel e se ele fizer isso, ele não paga o imposto. Né? É uma isenção que o governo ofereceu, mas só pode ser utilizado em 5 anos. Uma vez em 5 anos. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa comprou um imóvel, aí vendeu, aí vamos supor que apurou o ganho de capital e tem que pagar o ganho de capital. Mas ela tem a opção de não pagar o ganho de capital, de ficar isenta, se ela utilizar o fruto da venda para adquirir um outro imóvel com a mesma característica residencial. Boa. Isso é interessante. E uma das coisas que as pessoas fazem também, que eu acho que aí é permitido, é em relação às benfeitorias, né? Porque você faz uma obra no imóvel, o imóvel valorizou, né? Você não pode atualizar o valor do imóvel, tem que constar lá na declaração o valor histórico, mas você pode declarar a benfeitoria. Que aí depois, na venda do imóvel, a benfeitoria entra ali como fato para te ajudar um pouco no ganho de capital. Sim. As pessoas erram muito nessa questão, isso realmente pode, mas as pessoas erram muito nessa questão porque, para você inserir na sua declaração de bens as benfeitorias realizadas no imóvel, é preciso que você tenha comprovação dos gastos, notas fiscais, recibo, e você precisa guardar essa documentação durante 5 anos. Porque se cair em malha fina... Se você cair numa malha fina, você tem que comprovar. E muitas pessoas fazem até no risco, lançam essas benfeitorias, mas é um pouco perigoso. Então eu sempre recomendo. Pode lançar benfeitoria? Pode. E essas benfeitorias, elas acrescem ao valor do imóvel. Sim. Então isso ajuda para a apuração do ganho de capital, ou seja, reduz o ganho de capital. Só para todo mundo entender. Mas não é uma atualização. Não é uma atualização. Mas só para todo mundo estar aqui na mesma linha, o ganho de capital é o valor
de compra menos o valor de venda. Se aqui você tem uma benfeitoria, você reduz o ganho que você teve. Você aumenta o custo. Aumenta o custo e aí você reduz o lucro que você teve na operação. Exatamente. Você reduz o lucro imobiliário, que é o ganho de capital. Que é o ganho de capital. Né? Lembrando que essas benfeitorias também não podem ser atualizadas. Uma vez lançadas pelo valor histórico, é aquele valor que vai ficar a vida inteira. Ad eterno. E variação, agora que a gente já finalizou esse bloco sobre variação patrimonial, que de fato é uma análise que os contadores fazem, às vezes as pessoas os contribuintes que declaram sozinhos, às vezes eles não têm essa prerrogativa, essa noção, mas é algo importantíssimo, né? Exatamente para que você não caia em malha fina. Ter uma variação patrimonial de acordo com o rendimento que você teve. É muito inteligente realmente o programa do Imposto de Renda, porque eles se completam, né? A variação que você teve, vocês devem perceber, pessoal, de um ano para o outro, dentro de bens e direitos, a variação que você teve ali tem que ser exatamente próxima a pelo menos o que você teve de rendimento. O que acontece? A variação patrimonial é o resultado positivo entre o que o contribuinte possui em 31/12 de 2023 menos a posição de 31/12 de 2022, ou seja, tudo que o contribuinte acresceu no seu patrimônio durante o ano. E o que a Receita faz? Ela verifica se houve variação patrimonial positiva. Pode ser que a variação patrimonial seja negativa. Exatamente, é isso que eu ia falar. Mas se for positiva, o que a Receita faz? Ela vai verificar nas rendas se as rendas que o contribuinte auferiu, elas são capazes de absorver aquela variação patrimonial. É isso. No campo prático, se a variação patrimonial foi 100 mil de um ano para o outro, aumentou o patrimônio do contribuinte em 100 mil, ele tem que ter, no mínimo, entre rendimentos tributáveis, isento tributáveis e tributação exclusiva, no mínimo 100 mil reais. Entendeu? Isso é o mínimo. Agora, lembrando também que às vezes houve um aumento de patrimônio, mas parte desse patrimônio está em dívida. Então a Receita também leva em consideração as dívidas e ônus reais, que é um outro quadro que é o último bloco na declaração, que é o último bloco. Uhum. Né? Então é variação patrimonial, verifica-se a renda e menos a ficha de dívidas de ônus reais. De ônus reais, exatamente. E beleza, fiz minha declaração, achei que fiz tudo direitinho, parece que tá tudo ok, mas caí em malha fina. O que o pessoal entende de malha fina? Que nem todo mundo sabe o que é malha fina. Então, por favor, explica um pouco pra gente o que A malha fina é o terror, né? Todo mundo sonha com a malha fina e ninguém quer cair em malha fina. Realmente é muito desagradável. A malha fina, ela, como eu já falei, é a declaração é uma equação. A Receita Federal, ela recebe essas informações das rendas, das deduções, dos pagamentos, dos bens adquiridos, dos bens vendidos, e ela cruza essas informações. Quando essas informações forem inconsistentes, por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático. A pessoa lançou na sua declaração uma despesa com um dentista, né, com um odontólogo. Lançou um valor que ela gastou no ano de 2023, um valor com o odontólogo. Se o odontólogo não lançou na sua declaração que recebeu desse contribuinte, o odontólogo e o contribuinte caem em malha fina. Então, cabe ao contribuinte apresentar para a Receita Federal, isso hoje é tudo feito de forma online, né? Antigamente nós tínhamos que ir na Receita Federal, fisicamente, comprovar. Agora não. Dentro do ambiente da Receita Federal, que chama esse ambiente ECAC, ali você apresenta toda essa documentação. É muito mais prático. Muito mais prático. E o fiscal analisa se as informações, se esses recibos, se esses documentos forem fidedignos, tranquilo, a pessoa caiu em malha. A malha fina, o que é? É um confronto de informações, é uma fiscalização provisória. Um esclarecimento provisório. Até então não está acontecendo nada. Agora, vamos supor que a pessoa caiu em malha fina, os documentos apresentados não sustentam aquela declaração. Não foram suficientes. Aí o contribuinte vai ter um dissabor de receber um auto de infração. E esse auto de infração, ele chega com o valor do imposto a pagar, uma multa pesadíssima, que pode chegar a 75%, Sim. E mais atualização monetária. Ou seja, é uma loucura, quase que dobra o valor. E aí o contribuinte tem a prerrogativa de impugnar, se ele quiser.
não dando certo, ainda vai para recurso voluntário, que pode demorar anos, né? Anos e anos. E se não der certo, ele vai ter um outro dissabor de receber uma execução fiscal. Exatamente, né? exatamente. Então, realmente é algo que a gente tem que ficar de olho, né? E se preparar muito bem. Por isso que a gente está falando tanto aqui, a gente está batendo tanto nessa tecla, o quanto que é importante a gente se preparar aí para essa temporada de imposto de renda, porque ninguém quer passar por isso, né, gente? Não, e eu estava brincando, né? Até coloquei como exemplo, isso vem desde a época de Cristo, né? Portugal, Tiradentes, aconteceu a Inconfidência Mineira porque Tiradentes combatia os impostos, né? Então nós temos vários históricos. Então o povo já sofre com imposto há muito tempo, né? E é uma coisa que a gente não se livra. A pessoa nasceu, ela já está passiva. Até uma criança que hoje já tem CPF, uma criança recém-nascida, ela pode ter CPF, né? E se ela tiver bens que se enquadrando em todos esses requisitos, ela também estaria obrigada a declarar, mesmo sendo uma criança. Sim. Ou seja, a declaração de imposto de renda, a obrigatoriedade, não é uma coisa exclusiva de adulto. Ela serve para crianças, jovens e idosos. Ela alcança toda a população. Muito bom. Acho que deu para ter uma noção geral aqui de vários assuntos dentro de um mesmo tema. Então, só para a gente concluir aqui essas perguntas que a gente preparou sobre, beleza, eu tenho aí, né, preparei meu imposto de renda, e o que eu posso fazer? Porque imposto de renda a gente está falando agora de pessoa física, né, gente? E física a gente tem aí uma alíquota que pode ser bem agressiva, a chegar a 27,5%, né? O que eu, enquanto pessoa física, posso fazer para reduzir cada vez mais essa minha carga tributária? A gente tem N situações aqui, mas eu vou colocar uma aqui, por exemplo. Uma situação onde realmente eu tenho um imóvel e eu recebo aluguel desse imóvel. Se eu recebo aluguel, recebo ali mensalmente, eu sou obrigado a pagar o carnê-leão, coisa que às vezes muita gente não sabe. Se não pagar, realmente isso pode ensejar em multa de 50% sobre o valor do tributo, mas eu sou obrigado a pagar o carnê-leão, que pode chegar aí a 27,5%. Sim, sim. Se eu tenho esse imóvel, o que eu posso fazer aí como planejamento tributário para conseguir reduzir cada vez mais essa minha carga tributária? Então, Hero, o planejamento tributário, ele é importantíssimo, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E na pessoa física, dependendo do volume de negociações que a pessoa tem na sua vida, é interessante até que se faça uma mini declaração uma vez por mês. É interessante que o contador desse contribuinte faça uma declaração prévia todo mês para já saber, para acompanhar o que está acontecendo com o contribuinte. E nós temos até a opção de pagar esse imposto antecipado. Existe uma modalidade de imposto onde você apura mensalmente e você pode antecipar o imposto que você irá pagar. É claro que não vale a pena porque... né? Tu tira teu fluxo de caixa, né? Não vale a pena. Mas existe essa opção. Agora, dentro do campo do planejamento, para a pessoa que tem bens, principalmente imóveis, e quer reduzir a sua carga tributária de forma legal, a gente sempre aconselha a criação de uma holding patrimonial familiar. Eu chamo holding patrimonial familiar porque isso é um projeto de vida, é uma coisa muito bacana. A nossa legislação, ela deixa o contribuinte montar, ela dispõe disso, o contribuinte ele pode montar uma empresa e ele pode incorporar todos os seus bens nessa empresa e essa empresa que passa a controlar todos esses bens. E dessa forma, os bens pertencendo à empresa, a empresa passa a receber também os frutos, que são os aluguéis, né? E ao invés da empresa pagar 27,5%, como o contribuinte pagava na pessoa física, ele vai passar a pagar 11%. Ou seja, é quase um terço do imposto que a pessoa vinha pagando. Sim, é um planejamento tributário. É um planejamento tributário. Isso tudo tem que ser olhado, tem que ser visto o patrimônio, tem que se olhar a finalidade desse patrimônio. Até porque para incorporar algum imóvel dentro de uma empresa, a gente tem incidência do ITBI aí também. Então tem que analisar, ITBI é um tributo municipal, né? Então a gente tem que analisar a legislação municipal de cada município, né? Então é tudo uma questão de planejamento. Né? Mas a vantagem é muito grande. Mesmo pagando o ITBI, que hoje, vamos supor, Petrópolis é 2%, Rio de Janeiro 3%, ele varia aí de 2% a 3% dependendo da cidade. Então,
É vantajoso o contribuinte ter essa despesa ao incorporar os seus bens na holding. Por quê? A holding, ela tem a primeira vantagem, que é a redução de carga tributária, de 27,5% para 11%. Isso já é uma vantagem tremenda. A segunda vantagem é a blindagem do patrimônio. Esse patrimônio ele passa a pertencer à holding, então ele não fica alheio a qualquer tipo de impacto que possa surgir numa situação difícil do contribuinte. Como a gente acabou de citar, de poder surgir uma execução fiscal. Exatamente, e aí, exatamente. Vir realmente a procuradoria, querer satisfazer aquele débito com algum bem, estando numa holding você tem uma proteção. Exatamente. Né? Você blinda seu patrimônio ali. E a outra vantagem muito importantíssima é a sucessão em vida. Que é um planejamento sucessório também. Uma vez os bens estando na propriedade da holding, esses bens eles passam a ser representados como cotas do capital social. Uhum. E sendo cotas do capital social, os patriarcas, né, o pai, a mãe, que são os majoritários dessas cotas, eles podem, ao longo da vida, dentro de um planejamento sucessório, ceder essas cotas para os filhos, sem perder a gestão da empresa, e cedendo as cotas, o patrimônio estaria seguindo essas cotas. Sim. Isso chama-se sucessão em vida. É uma coisa muito bacana. E chega realmente de acontecer um falecimento, obviamente, que a gente não quer que isso aconteça, mas você tem que se preparar para isso, né? É difícil falar sobre isso, né? Falar sobre morte é difícil. Mas se acontecer, você vai ter poucas cotas, né? Sim. Para ser a base de cálculo do imposto que vai incidir sobre a causa morte. Vai ser infinitamente menor. É pura vantagem. Então são 3 as vantagens da holding. Primeiro, redução de carga tributária, de 27,5% para 11%. Segundo, blindagem do patrimônio da família. Terceiro, a possibilidade do planejamento sucessório em vida. Então é uma coisa muito bacana, é um projeto de vida. Agora, é claro, tem que ser analisado por um profissional, o profissional tem que ter a sensibilidade de entender a demanda da família, o que a família quer fazer com esses bens, a finalidade de cada imóvel. Então é um projeto bacana, é um projeto que resolve essa questão da carga tributária, né? E é um modelo que nós temos hoje no Brasil, totalmente legal, e faz com que o contribuinte declare tudo direitinho, pagando menos imposto, blindando o patrimônio e resolvendo o seu problema sucessório, que o maior tormento das pessoas que têm bens, né, Hero? O que é? Inventário. Com certeza. Inventário. Muitas anos e anos, e às vezes muitas famílias briga. Precisam vender bens para poder pagar o chamado ITD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Morte, né? Que hoje está em 8% no estado do Rio. Nós temos aí projetos para 16%, o Haddad, nosso ministro, já falou em 30%. Então a gente não sabe qual é onde que pode o chegar percentual, aonde vai chegar esse percentual de pagamento de imposto sobre herança. Então é interessante que se faça esse planejamento e já se resolva em vida, para que não haja discussões no futuro, ou que a família tenha que vender alguma coisa para poder pagar o imposto. Isso é o pior de tudo, né? É tudo uma questão de análise e planejamento. Análise e planejamento. É importante que nesse momento também não tem como a pessoa saber de todas as informações. Então tem que ter realmente uma assessoria por trás para você conseguir ter um bom direcionamento sobre isso. Sim, mas é muito interessante. É um modelo muito bacana. Ele contempla várias situações familiares e dá uma tranquilidade para os patriarcas nesse sentido, né? Maravilha. Obrigado. Acho que foi um bate-papo aí que a gente conseguiu abranger bastante coisa aqui dentro da declaração de imposto de renda. São várias novidades. A gente tentou aqui estabelecer as que a gente achava que seriam mais importantes da gente trabalhar aqui. Então, aqui no nosso script a gente já conseguiu encerrar bem. Queria até saber sobre Vanessa tá por aqui com a gente, tudo bom? Luciane também, Daniel. É importante a gente saber, primeiro de tudo, o nosso tempo também já está finalizando aqui, e eu acho que é isso, na verdade. Acho que a gente já pode finalizar aqui o nosso bate-papo. A gente já tem informação suficiente aqui, e, obviamente, a gente está sempre aberto para qualquer tipo de pergunta. Dentro da Nascejur, que a gente tem o nosso canal de comunicação, onde a gente está sempre à disposição para receber as perguntas, conversar, tirar dúvida. Então, tudo que a gente colocou aqui é uma forma da gente tentar esclarecer aqui de uma maneira geral, mas tudo é uma análise
de cada tipo de caso, né? Então, estamos abertos a conversar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estamos à disposição, né? Maravilha, Hero. Eu acho muito interessante o que você falou sobre planejamento, né? É muito bacana. O nosso escritório ele está aberto para qualquer tipo de dúvida. Nós podemos esclarecer tanto nessa questão da declaração de imposto de renda, quanto também no planejamento sucessório, holding. Eu acho muito bacana vocês poderem contribuir, contar com essa assessoria do nosso escritório. E só para finalizar, a gente sabe que imposto não é um tema complicado, né? Imposto, a própria palavra já fala por si só. Você impõe a outra pessoa, né? Você está impondo. Mas com um bom planejamento e com uma boa assessoria, com certeza, você tem tranquilidade com o leão. Não é isso? É isso aí. Com o leão não se brinca. Nunca. Perfeito. Obrigado. Obrigado, pai. Obrigado, Cines. Obrigado, pessoal, todo mundo que acompanhou a gente aqui. A gente vai subir esse conteúdo para a nossa nuvem, para que vocês possam ter acesso posteriormente. Obrigado, pessoal. Até a próxima.